Alô, pessoal, boa noite. Para quem ficou nos escutando e nos vendo. Sempre- é, eu comecei a fazer rádio quando era jovem, então às vezes, quando faço essas coisas, quando- vou mais para o escutando do que para o vendo. Mais um episódio do Crawlers After Hours. Hoje a gente estamos aqui trazendo um tema ah, para falar de migração de sites e estrutura de URL, etc., porque é um tópico que a gente vê muito aparecendo lá no fórum de ajuda, muita gente que faz migração pouco planejada ou não planejada, completamente com falta de planejamento, e enfrenta algumas dificuldades pelo caminho. Então a gente resolveu trazer aqui algumas dessas tendências que a gente vê e discutir um pouco sobre elas, o que é algumas recomendações que a gente dá com frequência. Mais uma vez, vou só dar aqui um breve achega quem são os participantes aqui do Hangout, para quem está assistindo pela primeira vez. Nós somos todos contribuidores do Fórum de Judo Webmasters do Google em português. Há bastantes anos que contribuímos lá no fórum e ajudamos pessoas com alguns problemas, para além de termos os nossos próprios negócios. Apresentar o pessoal que está aqui. Temos aqui que fica do meu lado mais do meu lado esquerdo, tem o Pelati. Ele é diretor de search da O5 e trabalha com consultoria de SEO e AdWords. Valeu? O Diogo não está aqui. Ele vai chegar talvez atrasado, não sei se ele vai sequer conseguir chegar a tempo para o Hangout, mas eu vou mencionar ele de qualquer maneira. Se ele chegar, depois vocês sabem que é a pessoa que entrou por último. Ele é Full Stack Developer no Texas, nos Estados Unidos, e ele é umas estrelas em ascensão lá no fórum. Depois temos aqui em linha o Cassiano Travarelli. Ele é sócio da Infraprodutos Brasil, trabalha no mercado de afiliação e produtos digitais. Temos também o Rubens. Ele é gerente de TI numa associação de internet brasileira aqui de São Paulo e talvez seja aqui entre nós um dos colaboradores mais antigos lá do fórum. Meu nome é Pedro Dias, sou diretor daqui da Apis 3, uma agência de consultoria de performance, entre outros serviços. Sou responsável pela área de otimização e tecnologia e tenho um track record de também ter trabalhado no Google durante algum tempo no time de Search Quality. A gente hoje veio aqui, como eu já falei, discutir um pouco sobre migração de websites e planejamento de migração. Inclui não só... Migração pode envolver mudança de URL ou não, né? Tem migração que envolve mudança de URL e pode ter migração que não envolve necessariamente mudança de URL. Mas alguma coisa sempre muda. Então, em processos de migração é sempre preciso ter alguma atenção e em vez de a gente falar, vou mudar o site e já muda tudo e não pensa no que é que fica e o que é que vai, é importante existir um planejamento de antemão. Esta discussão é um pouco mais informal do que o costume, então quero mais ou menos começar aqui a pedir a opinião dos participantes do Hangout. Que casos são mais recorrentes para vocês, casos de migrações? Quais são os principais problemas que vocês normalmente veem acontecer? Primeiro na linha, Pelati, pode ser você. Opa, vamos lá. Já passei por bastantes processos de migração por trabalhar com agência, né, de desenvolvimento. Então, já tive coisas do que não fazer, de problemas a resolver, algumas situações bem consistentes aí com relação à migração. Então, é um tema que eu gosto bastante. E o que eu vejo, primeiramente, a se observar numa migração é de não querer fazer mudanças conjuntas que afetam relevância e reputação ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu tive um caso agora recente até,
a questão de mais ou menos um mês e meio, que teve uma mudança do time, enfim, e mudaram, fizeram a migração do site e mudaram o domínio ao mesmo tempo. Isso foi um desastre total nesse processo simultâneo, apesar de ter sido feito o redirecionamento como um todo, o Google não reconheceu adequadamente essa mudança tanto de domínio como do site, a parte de conteúdo, enfim. Então, eu acabei, depois de 20 dias, retornando todo o site antigo e pedindo novamente para o Google indexar o site antigo e revertendo o processo de mudança de domínio para fazer novamente essa migração, porque simplesmente foi um caos e nessa reversão aí eu consegui recuperar o posicionamento do site. Em uma semana, praticamente, ele voltou o posicionamento e que não estava acontecendo nem em termos de indexação com esse novo site que havia sido feito. Teve problemas também ainda em cima disso que ajudou a agravar essa situação, porque a hospedagem apresentou algum problema, então é algo assim que eu já tinha até recomendado de não fazer mudança de domínio e do site ao mesmo tempo. E isso vale, acho que, também quando você vai pensar em mudança de URL, não pensar em mudar a arquitetura da informação ao mesmo momento, porque o Google analisar uma nova estrutura de relevância e de reputação ao mesmo tempo, eu penso que isso dificulta muito o crawler, o robô de busca, a entender esse processo e a perda de posicionamento ela é grande. Ao contrário, casos que eu já tive de mudanças, que a gente for fazendo migrações mais por etapas, vamos dizer assim, primeiro mudou a estrutura de URL, depois pensou em mexer no conteúdo, esse processo já foi bem mais tranquilo. Eu passei por uma mudança de e-commerce, por exemplo, com, sei lá, 4.000 URLs de produtos e ele foi mudado toda a estrutura de URLs, mas a gente manteve a arquitetura da informação para depois mexer nisso. E esse processo foi como se para o Google não tivesse acontecido nada. Ele simplesmente alterou as URLs de forma natural, manteve o posicionamento com um novo site, e depois a gente começou a tirar aquelas categorias que não eram necessárias, a trabalhar novas categorias, e isso funcionou muito bem. Então, a primeira dica que eu deixo aqui em si é fazer um processo sempre por etapas, e não misturar muito informações para o robô de busca interpretar, principalmente quando ele vai analisar os pontos offline aí de reputação e os pontos de relevância no mesmo momento. Exatamente, eu acho que eu já passei também por alguns processos de migração complicados. Eu acho que um dos exemplos mais complicados que eu tive foi, exatamente, eu posso falar abertamente, não tenho problema, foi a migração que ocorreu da compra do Bom Negócio para o OLX, em que desapareceu um site e desapareceu uma marca, e uma marca ficou debaixo do outro site, né? Eles meio que ficaram com o site que a gente tinha desenhado para o Bom Negócio e ficaram com a marca da OLX. Só que ambas as marcas tiveram que operar durante um tempo em paralelo. Por exemplo, o Bom Negócio não poderia desaparecer do dia para a noite, e o OLX teria que operar na estrutura do Bom Negócio. Então teve uma grande malabarismo que foi feito em termos de migração com Canonical, migração com 301, metade do site vai de uma maneira, metade vai de outra, que você tem que ter muito cuidado exatamente em fazer com que na arquitetura de informação nada falhe, e isolar muito bem aquilo que você está fazendo naquele momento, evitar fazer muita mudança ao mesmo tempo. Deixa as mudanças de on-page, de linkagem interna para depois. E foca primeiro na mudança de estrutura e mapear tudo de uma maneira certinha para que nada dê errado. Obviamente que isso você pode aliar o útil ao agradável, e, por exemplo, se tem uma migração de estrutura do URL, você pode aproveitar e fazer logo migração, por exemplo, de HTTP para HTTPS, em vez de estar a fazer duas mudanças de mudar o URL. Então, se as mudanças afetam, é mais que uma mudança que afeta a mesma coisa, você pode mapear
para que isso seja feito no menor salto possível, que tenha menos saltos, né? Agora, se existe mais que uma coisa para fazer, é recomendado você fasear até por etapas para que tudo corra da maneira correta. E, sobretudo, não esqueça de tirar os robots de Zalo do site de destino e o noindex do, do ambiente de homologação, que às vezes vem atrelado ao código, né? A gente já viu muito isso acontecer lá no fórum. Cassiano, você já teve também várias experiências sobre esse assunto, né? Nossa, você acabou de tocar num exemplo que, na verdade, não só no fórum, mas a gente já vivenciou há muitos anos atrás um problema exatamente isso que você mencionou. Você checa tudo, parece que está tudo perfeito, faz todos os testes perfeitos. Na hora que você faz a migração, você simplesmente esquece uma tag chamada noindex na sua página. E aí você coloca lá, ué, o que está acontecendo? A página não está vendo. Então, às vezes, um pequeno erro, de repente, seu site começa a desaparecer as páginas ali que estão indexadas, né? E a gente já passou por isso há alguns anos ali, foi um problema grande, foi percebendo o tempo caindo assim, até reparar isso. Então, acho que tem alguns pontos técnicos assim que realmente as pessoas vão lá no fórum, sempre perguntam, você vai ver, às vezes, analisar um site, é um problema do index, ou um problema quando o cara redireciona, ele esquece de arrumar uma canonical tag ali, fica aquela canonical apontando para o domínio que ele está redirecionando e para o domínio antigo, sem levar a canonical para o domínio novo depois que ele faz essa migração. Então tem alguns pontos, sempre esses pontos chaves importantes, que são pequenos detalhes que às vezes o cara presta atenção em tudo, e de repente esses pequenos detalhes é onde que vai e prejudica o site. E essa parte de redirecionamentos, também tem muita gente que quando troca o site, simplesmente ignora a parte de redirecional que você tinha para fazer o site novo. Ah, não, mas eu não ia usar mais aquilo, eu só troquei o meu site, mas o Google já está vendo minhas páginas novas, mas eu sumi do Google. Isso é uma coisa outra questão bastante comum que você vê. As pessoas não trabalham redirecionamento 301. A pessoa só simplesmente acha que se eu troquei o meu site, eu troquei as páginas, eu troquei aquilo, simplesmente o Google vai só reconhecer, sem fazer todo o processo de redirecionar 301 para o Google reconhecer que você mudou. Então, acho que é um ponto importante ressaltar, porque esse aí eu acho que é um dos erros mais recorrentes que a gente vê, na verdade, quando vai migrar o site. Já vi até casos de pessoas que removem o conteúdo todo do site de origem, colocam no destino e tipo, colocam lá uma mensagem, mudamos de endereço, tipo, nossa, tipo, ficou lá no outro lado. Sobre redirecionamento até, eu acho interessante destacar alguns pontos que são os comuns, que eu vejo. Tem gente que redireciona tudo para home, também as páginas internas para home, e acaba também com isso perdendo o posicionamento daquelas páginas internas que não tem relação de conteúdo, né? Então, quando nós falamos de redirecionamento 301, é redirecionar para páginas com conteúdo similar, e até com aspectos técnicos de tag title, de links internos para as páginas correspondentes. Não adianta de redirecionar banana para maçã e achar que vai continuar posicionando para banana, né? Esse é um ponto importante para se observar também, que na questão do redirecionamento. Tem gente que redireciona tudo para home, tem gente que apaga e depois não redireciona. E tem um ponto que ainda também é bem problemático, eu vejo quando você tem uma cadeia muito grande de redirecionamento e não funciona bem o HT-Axis, você tem que pensar em estruturas de expressão regular, ou trabalhar com redirecionamento via programação para não sobrecarregar o servidor. Enfim, foram alguns problemas que eu também já observei nesse ponto aí que o Cassiano disse. Você tá mudo, Pedro. O Diogo acabou de se juntar aqui a gente. Boa noite, Diogo. E uma coisa que acontece regularmente e que as pessoas perguntam bastante lá no fórum é, por exemplo, ou migrei o meu site, esqueci de fazer o redirecionamento, ou o meu site ficou fora do ar durante X horas ou X dias, como é que eu vou conseguir agora recuperar o que eu perdi? Ou como é que dá para consertar? Eu acho que é preciso entender que normalmente quanto mais tempo você ficar fora do ar, mais difícil se torna recuperar. Porque a cada hora que você passa fora do ar, o Google ou cada tentativa que o Google faz de perceber se o seu site está online ou não, para que ele possa com confiança apresentar o site nos resultados de busca, porque o Google não quer apresentar nos resultados de busca para os usuários que buscam um site que não está acessível.
Isso seria uma má experiência para o usuário, né? Servir um site que não está acessível. Então, se o site não está acessível, o Google vai tentar dar ali um somebody love, né, para tentar servir um outro site no lugar do seu. Se o seu site conseguir voltar a tempo, você ainda terá aquele lugar ali cativo esperando você. As chances de ter esse lugar cativo esperando você são mais altas. Se você demorar muito tempo, pode ser que isso não aconteça mais. É como você estar na fila do supermercado, né, e vou só ali pegar um pacote de bolacha ou vou ali e não volta mais, né? A fila vai andar. Então, acho que essa analogia é importante de entender. E assim, muitas vezes é assim, fazer um redirecionamento 301 de um site que já está há 6 meses fora teve algum problema de migração e ficou 6 meses sem ninguém tocar, provavelmente as chances de recuperar alguma coisa do que ele tinha são quase zero. Você pode recuperar ínfimas sinais de, sei lá, algum link que ele ainda tenha que você consiga recuperar, que o Google volta a rastrear ele e entenda que esse link voltou de alguma maneira, mas tudo que era tráfego e posicionamento, você meio que tem que trabalhar para construir de novo. Alguém quer dar um palpite ainda sobre esse ponto de recuperar do desastre, que não foi... Eu quero. Eu consegui, há muito tempo atrás, antes de participar aqui, eu acho que eu consegui fazer tudo que era possível de fazer errado, né? Eu mudei de um subdomínio para um domínio novo, né? Mudei o layout do site, mudei a estrutura do site e mudei um pouco o conteúdo do site, né? Só que na época não se conhecia, ou eu não conhecia todas essas coisas de hoje, né? E realmente, eu não vou dizer que não recuperou depois de muito trabalho, mas foi quase 2 anos para chegar perto de onde estava, né? Então, a lição aprendida aí, o Google, ele até entende, se você tiver um pouco de sorte, só que ele vai demorar muito tempo, ele é muito lento para assimilar muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, planejamento é tudo, como disse o Perlatti. Agora, a gente também precisa pensar muito naquilo que é o inesperado, ou desconhecido, né? Uma das coisas que já me pegou muito, e eu vejo que também aparece muito no fórum, é DNS. O camarada pega, migra um domínio, ou coisa parecida, que é algo relativamente simples, vai lá e publica o DNS antigo no novo. Erros comuns, o cara erra. Se errar, vai publicar errado. Outra coisa, ele publica, mas não testa. E depois descobre que alguma coisa não está funcionando. Um com www, um sem www, seja lá o que for. Ele fez ali todas as configurações, mas alguma peninha ele esqueceu e botou uma vírgula errada. Hoje em dia o DNS está propagando relativamente rápido, é coisa de 2, 3 dias, mas é 2, 3 dias. Antigamente demorava uma semana. Você imagina o que é você fazer toda uma migração para uma semana depois você descobrir que tinha uma virgulinha errada, que alguém botou sei lá, um www no lugar do www. Melou tudo. Até você consertar um negócio desse. Então, mesmo sendo mais rápido hoje, você precisa ter muito planejamento e contar com esses sustos. Então, tem coisas que você vai fazer, não vai acontecer na hora, o Google vai demorar para entender algumas outras coisas, o seu site provavelmente vai ficar fora do ar durante uma migração. Fora do ar entre aspas, quer dizer, o servidor vai estar rodando, mas o DNS ainda não publicou, então o mundo não te acha, ou te acha no endereço antigo. Então é praticamente como se você estivesse fora do ar, né? Um outro ponto interessante que eu também queria compartilhar com vocês, que eu já fiz algumas vezes, é quando você tem um site que é, digamos, um beta, né? Você está experimentando fazer um site, mas você não tem ainda muita certeza do que ele vai vir a ser. Daí, de repente, esse site ele promete muito mais do que você esperava, e você quer fazer um site novo. Só que você não quer deixar a imagem do antigo atrelada ao novo. Vai ser uma mudança grande, embora seja o mesmo tema. Nesse caso, sinta-se à vontade, faça o que você quiser, não use 301, você vai começar do zero,
Tá? Mas precisa estar muito consciente do que você está fazendo, porque tudo que você tinha no outro você vai perder, você vai começar de novo. Você precisa ter a tua bala tem de estar muito bem na ponta da espingarda para você acertar lá para frente, porque é como se você entrasse de novo no mercado e estivesse competindo com todo mundo outra vez. Se você tem algo muito bom, você acha que você consegue começar de novo e passar na frente dos outros, ótimo. Se não, cuidado que provavelmente você não vai nem aparecer. Né? Fazer uma migração sem planejar é deitar o site, de jogar a sua reputação e a sua relevância antiga fora. Você tem que construir tudo de novo. As coisas não vão aparecer só porque você tem direito. Você tem que tomar conta delas. E tomar conta implica, depois de você fazer o redirecionamento, ficar de olho no que está acontecendo nos dias seguintes, nas semanas seguintes, ver se tudo ainda está correndo como você espera que corra, se o redirecionamento ainda está funcionando, porque às vezes o que acontece, um dos casos mais comuns é a pessoa mudou de domínio, o que foi que eu falei lá atrás, né? Já desliguei a minha hospedagem antiga, deletei o meu domínio antigo, mas a migração não completou. Você começou o redirecionamento e você já desligou a fonte de onde estava fazendo o redirecionamento. Você tem que se atentar que são duas coisas que têm que funcionar em paralelo indefinidamente. E você tem que manter o domínio antigo durante quanto tempo você conseguir manter. Assim, uma vez que você decide mudar alguma coisa, é um legado que você se compromete a manter. E é isso que você tem que se comprometer. Eu vou me comprometer em manter esse legado funcionando na medida em que ele redireciona para um outro conteúdo, não vai servir conteúdo. Então, ele pelo menos tem que estar configurado de uma maneira que ele fale para não dê um erro. Ele tem que redirecionar. E para redirecionar, ele tem que estar configurado num servidor novo ou em qualquer outro servidor. Senão, o redirecionamento não vai acontecer. Se você simplesmente desligar, deletar o domínio, etc., isso vai parar o redirecionamento. Então, acho que muitas das vezes as pessoas... esse é um dos principais problemas que acontece. Eu acho que o principal problema é, primeiro, o pessoal nem sabe que precisa fazer o direcionamento, geralmente só acorda depois, né? E o segundo grande problema é exatamente isso: o camarada faz o redirecionamento, deixa ali 2, 3 meses e fala, agora não precisa mais, né? E ou abandona o domínio, ou para de pagar o provedor, ou você precisa deixar aquilo lá funcionando, pela minha experiência pelo menos, uns 2, 3 anos. Tá? Antes disso, cuidado. Tá? Eu já cheguei a fazer muito redirecionamento de domínio, esse tipo de coisa, tá? E normalmente subdomínios, tá? A gente costuma fazer o seguinte: a gente monta dentro do subdomínio um tema que parece que vai ser interessante. Se ele der certo, a gente pega e cria um domínio específico para aquilo e retira do subdomínio para que aquilo ande sozinho, tá? E esse redirecionamento, se você não deixar por um bom tempo, realmente cai. E é sensível a caída. Tá? É só isso. Eu ia mencionar isso daí também, que alguns exemplos de sites que eu mantive, a gente manteve também em torno de 1 ano e meio, cada um dos domínios, quando a gente faz esse redirecionamento. Eu também tenho uma preocupação com isso, porque não adianta, a gente vê as pessoas às vezes, meu domínio vai expirar daqui 2 meses, a pessoa faz o redirecionamento dela, chegou o momento lá que vai expirar o domínio, ela deixa expirar. Não, já fiz o redirecionamento, não. Realmente, manter isso aí, porque os links, a reputação que você tem, aquilo está sendo passado, e o Google não vai reconhecer aquilo de uma hora para outra, vai levar um tempo para poder passar toda essa reputação que o site tinha. Eu também, eu consideraria a mesma coisa que vocês falaram, deixaria pelo menos 1 ano e meio, aí o domínio, até mais ali. Eu deixei isso daí, já fiz alguns testes de alguns domínios que eu trabalhava, que tinha bom tráfego, fiz esse redirecionamento, mantive um tempão, e depois que eu tirei o domínio, o site ficou estável da mesma maneira, não teve nenhuma perda, nada com isso. Realmente, esse tempo é importante. A minha regra, que o conselho que eu dou, normalmente multiplica por 2. No mínimo. Se o teu site operou durante 1 ano, fica com o domínio antigo pelo menos 2 anos. Se operou durante 2 anos, fica com ele 4 anos. Se operou durante 4 anos, fica com ele 8 anos. E por aí.
Normalmente é uma regrinha burrinha, simples, né? Mas que dá mais ou menos para pelo menos a pessoa não dar um tiro no pé, né? Tipo, se a pessoa quer uma receita de bolo, leva essa que serve para alguma coisa, pelo menos. Diogo, você tem alguma experiência de migração de site que correu mal? Algum conselho que você queira partilhar com o pessoal? Sim. Sobre o tempo, né? Para mim, no meu ponto de vista, ainda é um dilema, né? Porque você fala, bom, quanto tempo eu tenho que deixar essa migração no ar? Eu acho que o ideal seria, você tem que deixar essa migração no ar até quando não existir mais link, nenhum backlink para o antigo, né? Eu acho que esse que seria o período ideal. Porque às vezes você tem uma fonte muito boa que está te dando um redirecionamento e relevância naquela URL e você mata o domínio antigo, achando que 2 anos ou 3 anos é suficiente e você acabou matando aquela referência, né? Às vezes de um site importante e tal. E também um caso que acontece bastante no fórum, que o pessoal pergunta, geralmente é o seguinte: a pessoa vai lá falando que apareceu vários erros de rastreamento, né? No caso de páginas 404. Só que, na verdade, e daí começa a trabalhar em cima do erro, né? O ideal seria o quê? A gente está prevenindo isso, ou está gerando um sitemap para poder saber quais URLs a gente tem que redirecionar, ou trabalhar em cima mesmo do Google Analytics. Pega as últimas páginas, as últimas não, mas pega as mais visitadas, exporta aquilo e trabalha em cima daquilo. Pelo menos você tem uma ideia para não ter que estar trabalhando em cima de erro, né? E aí, assim, no Google, no Search Console, vai sempre, migração de site, por muito bem que ela seja feita, vai sempre aparecer lá algum erro 404 no Search Console, etc. Tem pessoal que, tá dando erro, não sei o que, fim do mundo, tem que corrigir tudo. Não, é assim, obviamente que qualquer processo de rastreio do Google vai sempre ter alguma coisa às vezes que vai falhar, um URL que dá timeout, que demora para responder, ou um JavaScript que foi parseado de uma maneira incorreta, ou que não carregou completamente, ou algum recurso que não carregou da maneira que devia carregar no site e quebrou alguma coisa, que não foi identificada no momento, mas que começou a funcionar de novo. Às vezes existem intermitências no funcionamento do servidor ou no carregamento do site que podem provocar que algum recurso retorne em 404. Se isso é algo que acho que a dica é verificar se é algo que é persistente durante muito tempo, e quando eu falo muito tempo é mais do que pelo menos 2 ou 3 meses lá no Search Console, sempre aparecendo. Isso indica provavelmente que você tinha essa URL, você removeu ela, ou esse recurso deixou de existir e ele não existe mais. E o Google é um pouco teimoso nesse aspecto, ele gosta de ter uma memória longa, né? Ele gosta de ficar tentando achar alguma coisa que ele sabia que em algum momento existiu ali. Então isso não quer dizer que alguma coisa tenha que ser consertado ou que o seu site está sendo punido. Não, o Google não pune o site só porque ele retorna um 404. A página simplesmente não aparece. O ideal será que essa página, se ela não existe, se ela não deve existir, você não tem que se preocupar com isso. Se é algo que você realmente olha e falou, sim, isso é algo que deveria estar funcionando no meu site e não está, então é algo que sim, você talvez deva olhar. Mas é assim, sempre vai ter algum JavaScript que vai gerar uma URL esquisita que às vezes vai dar 404. Se isso não é algo que é constantemente, não parece de uma maneira constante, não é algo que você tenha que se preocupar. E com mudança de site, isso é mais propenso a aparecer sempre do que quando um site não está num momento de mudança. Então é bom que a gente se atente que isso não necessariamente representa um problema só porque aparece no Search Console. Mas alguém quer completar? Eu queria aproveitar o gancho. Uma coisa muito importante, às vezes você fez uma migração de site e tem um link muito importante em algum lugar muito importante, e é daqueles lugares que é imutável. Você não consegue falar com o webmaster, você não consegue fazer nada. O Google nem considera tanto esse link, aparentemente, como se fosse algo para deixar o teu site numa melhor posição. Mas, em compensação, você percebe que vem um tráfego imenso desse link. Tá? E
e cair num 404, porque geralmente não existe mesmo aquele material, tá? Com o passar dos anos você acaba mudando o site ou mudando uma série de coisas. Eu tenho um link num site muito forte que está numa página praticamente principal que me traz um tráfego maluco, né? Para uma página que não existe porque é uma legislação que caiu, né? Então eu não posso manter a página e não tem nada parecido com aquilo hoje. Não houve um substitutivo. Aí qual a solução? Você faz um 404 que seja inteligente o suficiente para perceber da onde o camarada veio, né? E falar, olha, isso aqui não existe mais, mas se você está procurando legislação, clica aqui. E você cai numa página que só tem legislação. Então, na verdade, você não está resolvendo o problema com o Google, mas você está transferindo o teu visitante para uma outra área que aparentemente é o que ele está procurando. Então você não perde o tráfego, tá? Isso é muito importante de se fazer e isso é fácil de ver justamente olhando aquelas 404 que perduram há anos ali no Search Console. Você fala, pô, da onde diabo vem isso? Aí você procura ver, etc. Tenta alterar, né? O normal é você falar com o dono lá do outro lado e falar, olha, isso não é mais isso, é aquilo, muda o link, né? Mas às vezes você não consegue, né? E depois pensa uma coisa assim, quando o teu site está no momento inicial, quando você lança o site e começa a trabalhar o site e o site começa a ser popular, o site é como qualquer coisa, né? Ele começa a ter um crescimento de popularidade e depois atinge um nível de platô, né? Ele que começa a ser, não é mais aquele crescimento exponencial que ele teve ao início. Então qualquer mudança que você faça no site nunca vai ser a mesma coisa como você lançou o site ao início, como ele se moldou inicialmente. Então, se há uma coisa importante que eu quero deixar claro nesse Hangout aqui é nunca faça uma migração que não tenha um acompanhamento planejado. Eu já vi muita plataforma de e-commerce, muito site importante a comprar a tecnologia do CMS que quis vender para eles. Vamos fazer um upgrade no CMS. Mas a nossa plataforma já está preparada para tudo, ela já está preparada para SEO, já está preparada para X, Y e Z. E depois, no momento de virar a chave, acontece o reality check, que cai tudo, você fica desesperado e já aconteceu, acho que já falei nesse exemplo num hangout passado, de alguém num e-commerce até mais ou menos conhecido no Brasil, que eles fizeram uma migração de plataforma em outubro de 2013, 2014 para 2015. E perderam Black Friday, perderam Natal, porque eles simplesmente compraram a tecnologia da plataforma e não tiveram uma migração acompanhada por ninguém. Então, tudo que era a estrutura de arquitetura do URL mudou completamente e assim, a migração não deve ser feita depois, não deve ser deixada para fazer depois que você virar a chave. Ela tem que já estar planejada para entrar rodando ao mesmo tempo que você está virando a chave. Então, se é alguma coisa que você deve ter alguém, pelo menos de SEO do seu lado, é do momento de migração. E nunca, se você tem que gastar ou investir dinheiro em algum momento da sua vida, por favor, faça nesse momento. E nunca deixe isso rodar para depois tentar recuperar alguma coisa perdida. Então, eu acho que é muito importante não negligenciar aquilo que pode dar errado num momento como esse. Porque é um momento muito importante, é um momento que você está transferindo uma coisa do passado para uma coisa nova que você está fazendo, e você precisa de ter um conhecimento técnico muito profundo do que era, do que vai ser, do comportamento que tinha, do comportamento que vai ter, e de conseguir mapear tudo isso corretamente, para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável e que isso não implique você, sei lá, fechar a empresa. Em muitos casos isso acontece. Já aconteceu com varejos grandes, já aconteceu com varejos médios, então, gente, assim, aconteceu lá atrás com um site dos mais populares de varejo do Brasil. Então,
assim, e esses sites têm um time de TI capaz dentro de casa. Então, só pode não ter acho que eles não tinham acompanhamento na altura de alguém de SEO que soubesse orientar eles. Então, por muito tecnologicamente avançado, às vezes, que seja o seu time de TI, ou por muito capaz que você se ache, eu acho que você deve sempre tentar escutar alguém com experiência no assunto. Porque já vi coisa bastante triste acontecer com um site grande. Imagino com um site mais pequeno, que deve ser ainda pior. A questão e importância da migração, acho que todo mundo tem que ter em mente, é que a chave identificadora e a chave primária do Google é o URL das suas páginas, né? São os URLs. Então, qualquer mudança, você perde a origem, qual que é a base do Google para mostrar um resultado de busca. E as pessoas acabam não vendo essa importância. Ela pensa, mas meu site está melhor, está mais bonito. Mas se ela não pensou que a identificação do Google de uma página é URL, você vai ter problemas aí nesse processo, né? E o Rubens, ele falou uma questão lá de DNS e tudo, e uma das coisas que teoricamente não afetam uma migração seria uma migração de hospedagem, porque não muda no URL. Então, teoricamente, não afeta, mas como o Rubens falou, um DNS configurado errado gera problemas. Eu já tive um caso também de um ex-cliente daí na época, foi justamente esse que foi feito um processo de migração bem competente de uma plataforma de e-commerce para outra e ele não perdeu posicionamento, mas que quando ele encerrou o contrato e depois, sei lá, de uns 4 meses, 5 meses, a plataforma de e-commerce que ele estava procedeu uma atualização, uma mudança de hospedagem, e apagaram todas as diretrizes do HT-Access. E de repente eu vi ele caindo, eu falei, nossa, por que será que ele caiu? Ele já não era mais cliente, eu acompanhava por curiosidade, porque era um cliente que eu gostava de trabalhar no projeto ali em si, e eu tinha até um certo orgulho pela migração bem sucedida. Quando eu vi que ele caiu, eu fui testar os redirecionamentos e ele não funcionava mais. E depois até de um tempo eu vi que ele começou a indexar a versão sem www e ele era canonizado para indexar com www, ou seja, até essa diretriz básica eles arrancaram. E aí toda aquela migração que tinha sido um sucesso, ela deixou de existir e perdeu o posicionamento. Vi outros casos também, até de um concorrente desse cliente no nicho, que ele passou por uma mudança de plataforma no mesmo período, ele demorou para recuperar alguns posicionamentos uns 8 meses, isso porque ele era o líder do mercado nesse sentido. Eu tinha uma briga ferrenha de um posicionamento, eu estava sempre abaixo da principal marca que esse meu cliente vendia, e ele chegou a perder esse posicionamento, e durante, sei lá, 7 meses eu fiquei na primeira posição para essa marca, até que o Google identificasse qual que era a página nova desse concorrente, e aí ele voltou a posicionar, mas nisso aí ele perdeu 8 meses de liderança para a palavra que era mais importante aí para o nicho deles de atuação. Então, tem que tomar cuidado com mudança de URL, e também tem que tomar cuidado para se certificar que não, redirecionou, deu tudo certo agora, mas daqui a 6 meses continua tudo certo, ou apagaram isso, ou simplesmente alteraram esses comandos, ele não funciona mais. Então são muitos detalhes que tem aí que vão afetando essas informações, né? Hoje em dia, que as pessoas acabam não vendo, não indo atrás, e simplesmente esquecem de acompanhar ao longo do tempo, e pode gerar um problema por simplesmente apagarem algo que foi feito no passado também, né? Pois é, se tem alguma coisa muito importante em termos de tanto quanto a gente migra um site, como a gente está desenhando a arquitetura de informação do site, é pensar na perenidade. É uma coisa que eu gosto muito de sempre bater, e nunca canso de falar disso. Perenidade é uma coisa muito importante, é você desenhar um site para que ele, do ponto de vista esqueça CMS, esqueça tudo isso, pense na arquitetura de informação que vai durar todas as evoluções de CMS que sejam precisas de fazer, e que ela nunca fique desatualizada. Então, assim, isso implica que a gente estude o nicho em que o site vai operar, estude as taxonomias associadas ao produto ou ao negócio
que opera, o que é preciso você ter no site, que áreas você precisa ter, que áreas você não precisa ter, que tipo de duplicação pode acontecer. E eu normalmente aconselho a você fazer, que é o meu processo de fazer, normalmente eu faço mais do que um estudo. Eu faço 2, 3 hipóteses de arquitetura do URL e depois eu fecho o meu caderninho e deixo marinando durante uma semana. E depois eu volto a abrir e vejo se ainda acho interessante qualquer uma das hipóteses que eu desenhei. E volto com ideias frescas, volto com ideias novas, e vejo com mais clareza quais são as falhas inerentes a cada uma das estruturas que eu desenhei. E aí você começa a eliminar por vantagens ou desvantagens aquela que você acha mais interessante ou menos interessante. Isso é uma coisa que tem que ser feita não no modo isolado. Você não vai fazer isso você sozinho, você vai fazer isso com o cliente, com os seus colegas de equipe, e vai pedir a opinião de outras pessoas. É muito importante que isso não seja um processo isolado, senão você vai perder um monte de informação que você poderia ter. E é muito importante que isso aconteça. A estrutura do URL não é uma coisa que seja bolada em 24 horas de uma noite para o dia. É uma coisa que você tem que desenhar e deixar pensar sobre isso, e daqui a uma semana você volta novamente a olhar para ela e ver se ainda faz sentido. Eu acho que é das melhores abordagens que eu consegui até hoje achar para desenhar a arquitetura de informação. É exatamente isso, é não fazer somente uma, fazer mais do que uma opção e deixar elas lá e voltar a visitar elas algum tempo depois para ver se realmente faz sentido. E, entretanto, você consulta referências externas, continua pesquisando, enquanto está de manhã no banho, você pensa também naquilo, etc. E às vezes eu vou para dormir, acontece alguma coisa que eu lembro e eu faço uma anotação no celular porque lembrei que, nossa, alguma coisa que vai influenciar o trabalho que eu estou fazendo para aquele site que eu posso esquecer. Então, tudo aquilo que afeta esse processo de decisão pode acontecer a qualquer momento. Então, é bom a gente, às vezes, deixar quietinho durante um tempo e não se precipitar. Porque exatamente a perenidade é algo bastante importante no site. Se não a coisa mais importante no site é a perenidade. E quanto menos você tiver que mudar, melhor. Porque se os seus concorrentes tiverem que mudar bastante vezes os sites, com cada mudança vai sempre haver uma perca mínima ou de reputação, ou de relevância, ou dos sinais de ranqueamento. Se você não tem que fazer mudança, você ainda está na frente. Então, isso não quer dizer que você deve evitar fazer mudança para melhorar o site. Uma coisa é completamente diferente de outra, tá? Uma coisa é você não ter que mudar porque o seu site atende e está bem preparado e tem uma estrutura bem desenhada e bem pensada em termos de usabilidade. Outra coisa é você não mudar porque você está querendo não mudar mesmo, porque se mudar vai fazer qualquer coisa. Uma coisa também que eu acho importante também é testar. Eu particularmente uso o HTTP Header Checker do WebComps. Fez toda a migração, testa ela, vai lá, joga primeiro a URL antiga que você estava recebendo tráfego, pega no Analytics as suas principais páginas que tinham tráfego, o que estava trazendo, checa elas, vê lá, o status dela está com redirecionamento 301, está correndo tudo bem, pega a URL que foi redirecionada, para onde está indo a nova URL, joga ela também, qual que está o status dela, está 200, está funcionando, o que acontece? Às vezes a pessoa dá redirecionamento, está com um problema no outro domínio, dá um outro status que está serviço indisponível, qualquer coisa que estiver acontecendo, então eu gosto, por exemplo, de sempre testar essas ferramentas, na verdade tem vários tipos de ferramentas assim para testar o cabeçalho, ver como é que está o status, e isso daí eu acho um ponto importante, sempre no fórum, quando alguém faz alguma coisa, se tem algum problema lá, a primeira coisa que é fazer, eu pego o URL da pessoa e eu jogo na ferramenta para mim saber como é que está o status disso. Então, só nisso você já consegue detectar vários erros, assim. Então, acho que é outro ponto fundamental ali para detectar isso. Boa, Cassiano, ainda bem que você falou no robots, porque é uma coisa que, para além de às vezes vir com desalo, os robots, para quem não sabe, e isso é uma coisa que se você não sabe, por favor, escreva num papelinho e decora até você saber para sempre. É um arquivo que ele só pode responder duas coisas, ou que existe ou que não existe.
Ou seja, ele só pode dar um status 404, falar que não existe, ou ele só pode dar um 200, falar que existe e estar vazio, ou ter conteúdo. Se ele der um 500 ou outra coisa qualquer, outro erro doido, o Google vai parar de rastrear o seu site. Então é muito importante que ele ou exista ou não exista. Ele não pode ser indefinido. Porque se ele for indefinido, o Google vai optar por não rastrear o seu site, porque ele não sabe se existe ou não existe. Então, na dúvida, ele vai optar pela decisão mais drástica, que é assumir que você não deixa ele rastrear o seu site. Então, é muito importante que todos os estados de HTTP, de resposta de servidor, estejam muito bem configurados e não deixem margem para dúvidas do ponto de vista de rastreamento. Principalmente na migração, né, Pedro? Não adianta você migrar o site, um domínio ou coisa parecida e manter o robots do antigo, né? Provavelmente isso não vai dar certo. Né? E idem pro sitemap, né? Tô cansado de ver gente que faz migração, você vai olhar o sitemap e o que aparece lá é algo que devia ser o site antigo, não tem nada no novo. Né? Pelo amor de Deus, quem fizer a migração, revise o robots, esquece o sitemap antigo em algum lugar e faz um novo com as URLs novas. Não use o antigo, porque mesmo com redirecionamento, até o Google entender, perceber, vai demorar muito tempo. Tá? Uma outra coisa também que eu queria aproveitar o gancho do Pelati, que ele falou lá que apagaram o HT Access do camarada, etc. Tal. Uma coisa que o pessoal não costuma fazer e é primordial, ou então deixa a cargo do provedor, que às vezes o provedor não faz direito ou dá algum problema, é backup, gente. Tá? Eu já tive servidor que queimou disco. Tá? Se não tivesse tudo bem esmiuçadinho e guardadinho em algum lugar, ia demorar meses ou anos para voltar onde eu estava, porque ninguém em sã consciência sabe tudo aquilo lá de cor. Se você não tiver uma, duas, melhor 3, eu costumo manter 3 cópias, 2 na empresa e uma comigo, porque se pegar fogo lá eu tenho uma terceira aqui. Né? Porque é trabalhoso, é cansativo, mas o dia que vocês tiverem um servidor com 4 discos em RAID, o primeiro pifar, ele voltar e o último pifar de novo, e simplesmente você vê uma luzinha acesa na máquina dizendo morri, você tem que chamar a manutenção, que você sabe que vai chegar em 2 horas, né? E vai botar um disco novo lá. Mas quanto tempo depois dessas 2 horas você vai conseguir botar o teu ambiente para rodar de novo? Né? Eu que não me preocupo tanto com isso, que veja bem, eu não sou um Banco Itaú, tá? Eu demorei 3 dias, tá? Provavelmente, a maioria dos nossos ouvintes ou telespectadores, ou seja lá o nome, alguns aí vão demorar meses, então muito cuidado com isso. Site assim, que banco de dados pesado, é bom você ter um backup. Já vi gente tendo que recuperar um site de conteúdo do cachê do Google, né? Ou do Wayback Machine. Ir lá, copiar tudo que tinha lá e voltar a colocar porque perdeu, né? E às vezes o cachê do Google salva nesse aspecto, que você consegue pelo menos ir lá e pegar o conteúdo, você não tem que reescrever tudo. Mas aí você consegue, voltar até a semana passada. Você nunca consegue exatamente. voltar no dia. Né? E esse é complicado. E às vezes, quando você tem aí um cadastro, sei lá, de 80 mil produtos, né? E depois para você descobrir qual que está atualizado até a semana passada, até ontem, ou que está desatualizado. É quase mais fácil jogar tudo fora e começar tudo de novo, que é muito trabalho. Né? Quando você está falando de um site pequeno, de algo simples e tal, dá até para você fazer de novo, baseado no que você lembra, mas começou a ficar complicado, né? Se não tiver backup, esquece. E aliás, se for migrar, guarde um backup do novo, do velho, do intermediário, né? Porque pode ser que você precise voltar para o velho para ver alguma coisa que você descobre uma página que é muito acessada, que está dando muito erro, está dando um 404 enorme, você olha e fala, putz, mas que página era essa? Né? Que é uma sopa de letrinha, ninguém consegue lembrar o que é. Se você não tiver uma cópia guardada em algum lugar, né? Põe num servidor interno da empresa, põe no teu provedor e joga um usuário e senha para o Google nem passar lá por perto, né?
Mas guarde também o histórico, tá? Eu tenho cópia, acho que de umas 12 versões de um dos sites que eu mantenho, desde a primeira até hoje, né? Justamente, e eu já precisei voltar para a segunda e para a terceira versão para descobrir link que eu nem sabia mais o que queria dizer. Então é algo que hoje disco é muito barato, né? Fita também, CD, DVD, copiar é muito barato, tá? Então aproveitem isso, usem isso, tá? Nem que jogue no Google Drive da vida aí, mas não percam o histórico. Faça backup porque você não vai se arrepender no dia que der errado. Quando der você errado, só lembra de fazer depois que não deu, né? Esse é o problema. Por isso que eu estou falando, gente, escutem com muito cuidado, isso é muito importante. Depois não vão dizer que eu não avisei. Mais uma coisa em relação a redirecionamento, a gente já falou em ter o cara bloquear o site de destino, de ter no index, não sei o quê. Tem gente que bloqueia o site de origem, ou seja, você implementa os 301 e depois você quer remover as URLs antigas e você coloca um disallow nelas. Aí o Google não consegue rastrear as URLs antigas e fazer esse mapeamento. Então, assim, disallow não é, nem nunca foi, nem nunca será controle de indexação. O robots.txt é suposto ser um método de controle de crawl, não de controle de indexação. Controle de indexação é uma coisa completamente diferente. Robots não serve para remover coisas do Windows num site, ele serve para controlar que o robô não entre em áreas do site para rastrear, ou que ele não gaste tempo desnecessário rastreando áreas do site. Controle de indexação é uma coisa completamente diferente. É feita com o no-index nas páginas. E é para isso que ele serve, para remover alguma coisa do Windows. Por isso que ele diz no-index. Não Pedro, Sim. Sobre o robots na origem, eu ia até falar sobre isso, e eu utilizei acho que durante 1 ano e meio o caso da Italcard nas minhas aulas, quando eu falava sobre robots, que eles fizeram justamente isso. Hoje você pesquisa Italcard no Google, você vai ver que ele é uma pasta, um diretório dentro do site de Itaú. E sei lá, 3 anos atrás não era. E durante muito tempo eles tinham um redirecionamento 301, só que eles bloquearam no robots o italcard.com.br. Ou seja, ele não indexava a página correta deles lá, porque tinha esse robots travando para o Google o redirecionamento, e esse domínio Italcard, ele tinha muitos links, ele tinha uma alta reputação. E sei lá, agora, depois de um bom tempo aí, acho que pelo menos mais de 1 ano e meio ficou assim. Hoje eles removeram aquele robots e ele parou de acontecer isso, mas era um caso que eu utilizava muito isso. Então, às vezes a pessoa se preocupa se não está bloqueando o destino, mas está bloqueando a origem. Esse também é um problema que tem que observar, né? E enquanto você tiver alguma coisa bloqueada por robots e existirem links apontando para essas referências, eles não vão desaparecer do índice. Porque você está bloqueando o rastreio e ao mesmo tempo existe uma referência, o Google sabe que existe alguma coisa ali, então ele vai fazer a referência desse, não vai ter description, mas normalmente vai ter lá o título no índice do Google e vai ter uma descrição em baixo dizendo que este recurso está bloqueado por robots. Então isso, mais uma prova que não serve para a remoção do índice, você apenas está impedindo que o Google veja o redirecionamento que existiria naquele caso. Outra coisa que acontece muito e que o Google começou a ter esse comportamento de há uns 4 anos para cá, ou 3 anos para cá, que eles mudaram o sistema de indexação, é que quando você faz um site de 2 pontos no domínio antigo, você ainda vê a listagem de páginas antigas. Por exemplo, se você mudou do domínio ABC para o domínio DEF, e você vai fazer um site de 2 pontos no domínio ABC, você ainda vai ver a listagem de páginas que você tinha, mesmo que o redirecionamento esteja implementado corretamente, mesmo que tudo esteja corretamente implementado, o Google vai servir ainda a listagem de páginas naquele domínio durante algum tempo. E algum tempo é anos mesmo. Eu tenho um domínio que já redirecionei, que eu usava lá em 2006, que acabei redirecionando para um outro domínio, e hoje em dia, se eu fizer um site de 2 pontos nesse domínio, ele ainda
lista páginas e está tudo redirecionando corretamente. Isso é um comportamento que o Google decidiu adotar porque ele entende que quando você faz um site e 2 pontos num domínio, você quer páginas daquele domínio, mesmo que elas redirecionem para um outro recurso. Então ele vai te servir páginas que existiram alguma vez naquele domínio. Pode não ser uma listagem compreensiva e não vai ser uma listagem de algumas páginas que ele vai decidir mostrar por algum critério que ele decide, mas vai acontecer sim. E isso não quer dizer que necessariamente esteja alguma coisa mal configurada, mas isso é obviamente algo que você tem que fazer o trabalho de verificar se é alguma coisa que pode estar às vezes mal configurada, sim. É algum trabalho de verificação que tem que ser feito, mas não é anormal isso acontecer. Então às vezes a gente perguntar e... Eu sempre tive uma teoria, Pedro, sobre isso, e eu não sei se é fato ou não, mas ele manter essas URLs no índice durante um tempo, quando você dá o site 2 pontos, até pensando em problemas de sites que foram invadidos e foram redirecionados para outro local, para a pessoa poder reverter essa situação. Então, quando eu falei nesse caso recente que teve um problema em que mudaram a equipe e publicaram um site novo, fizeram a mudança do domínio tudo ao mesmo tempo, eu optei por voltar para o site antigo e para o domínio antigo porque as URLs ainda não tinham sido eliminadas no site 2 pontos. E esse processo de reversão daí foi muito rápido pelo Google. Então, eu acredito que ele mantém isso também até como uma situação para que você possa, num erro ou numa invasão, você possa recuperar o seu posicionamento anterior aí que ele tinha. Exatamente. Com os URLs antigos. E falando em reversão, cada tópico que às vezes vocês levantam me fazem me lembrar de outra coisa. Assim, eu sou também contribuidor do fórum do Webmasters em inglês. E existe um número elevado de pessoas que fazem a migração da HTTP para HTTPS e depois, já meio não querem mais HTTPS porque alguma coisa aconteceu, decidem tirar o certificado SSL e fazer a migração de novo para o HTTP. Só que tem uma coisa aí que você não pode tirar o certificado SSL para fazer essa migração. Você se quiser voltar para HTTP, da HTTPS para HTTP, você, se quer que os usuários continuem navegando no seu site de uma maneira que não encontre erros, você tem que manter o certificado SSL funcionando até que as páginas HTTPS desapareçam todas do índice. Depois você pode sim desativar o HTTPS se não houverem mais links apontando para essas páginas, etc. Mas é mais uma vez um legado que você tem que manter. Assim, os motores de busca, o Google, eles não param de rastrear quando eles encontram um certificado SSL inválido. Então, aquela página vermelha que a gente vê às vezes que diz este site tem um certificado SSL auto-assinado, Self-Signed SSL Certificate. Isso não para o rastreio do Google, tá? Os motores de busca, eles passam por cima disso e eles rastreiam as URLs normalmente. Só os navegadores, para as pessoas mortais comuns humanos, é que mostram essas páginas de erro. Obviamente, isso é uma coisa que você poderia fazer essa migração sem o certificado SSL tecnicamente? Sim, poderia. O Google vai continuar fazendo essa migração, só que os seus usuários vão ver esse erro se você não tiver o certificado SSL e se você fizer a migração contrária. Então é preciso você pensar nesse aspecto. Se você quiser fazer uma migração de HTTPS para HTTP, que eu acho que por alguma razão existem pessoas que querem fazer, você tem que manter esse certificado SSL durante algum tempo. Tem um outro probleminha aí também, Pedro, que infelizmente eu acabei percebendo esse erro tarde demais, tá? Eu tinha um site para evento, então o site era XYZ/2010, por exemplo. Em 2011 ele ia ser XYZ 2011 e assim por diante, né? Aí o esperto aqui fez o seguinte, eu falei, puxa, cada vez que eu for ter um evento, né, eu faço um 301 pro ano certo para que a home caia lá, né? Legal, quando chegou acho que 2014, eu fui fazer o 2015, né? Funcionou que foi uma beleza, mas o problema é que o meu servidor falava assim, olha, guarde no cachê essa página por um ano. Como não tinha feito um ano,
Todo mundo que entrava no site, em vez de cair no ano certo, caía no ano anterior, né? E como diabo você fala para o camarada limpe o cachê do seu navegador para que dê certo, né? Não dá certo. Eu tive de botar uma mensagem enorme falando, olha, você caiu no ano errado, clique aqui. Aí ele ia pro ano certo, porque senão ninguém achava o site. Ainda que entrasse pelo Google. O Google entendeu numa boa. Você botou 301, acabou. Mas o navegador tem um problema de cachê. Então, gente, muito cuidado com isso. Quando você for fazer um redirecionamento, e você percebeu que ele deu errado, né, cuidado com a mudança desse redirecionamento para uma outra mudança. Talvez você faça o Google entender, mas o resto do mundo talvez não entenda. Isso vai dar um problema terrível, né? Fica aí a observação, então. Isso de ter vários domínios de ir redirecionando um para os outros pode até chegar num momento em que, por exemplo, você começou a ter um domínio lá em 2006 e hoje estamos em 2016. Se você não atualizou todos os outros domínios para trás, para redirecionarem para o domínio atual, o 2016 vai redirecionar para o 2007, e 2007 vai redirecionar para o 2008, e 2008 vai até isso tudo até chegar no 2016. Né? Então, às vezes, as pessoas esquecem desses legados de redirecionamento que ficou para trás, fica uma escadinha interminável. Você entra no domínio 2006 e tem 10 redirecionamentos até chegar a 2016. Então, é preciso você se atentar que se você tem essa técnica de ter um domínio novo e redirecionar o antigo para o novo, você tem que ir lá atrás e redirecionar os antigos todos para o novo também. Não é só redirecionar o último, né? Você tem que pegar os outros todos também. Pessoal, estamos chegando no final, já estamos em cima da hora, amanhã é feriado. O Pelato quer ir embora e eu também. Então, acho que se ninguém tiver mais nada para falar, a gente vai iniciar as honras de dar tchau e vamos curtir o feriado. É isso? Beleza? Então vamos dar tchau. Bom, então é isso. Esse foi o quarto episódio que o primeiro não contou, que é o piloto, né? A gente tá fazendo que nem as séries descoladas do Netflix. Não contou, então esse é o quarto episódio. Daqui a 2 semanas talvez teremos o quinto. Não sabemos o tema. Se alguém quiser sugerir um tema, a gente tem uma pautinha de temas que a gente vai... Temos como cábula, né? Mas se a audiência tem temas de curiosidade, a gente não vai deixar de falar disso. Se você for lá e sugerir, vai ser legal até ter temas sugeridos pelo pessoal que escuta a gente. Vá no fórum de Ajudar Webmasters do Google, tem lá uma secção de bate-papo, etc. Você pode ir lá, mesmo sem ter um problema, só para falar de coisas relacionadas com nerdice, webmaster e coisas relacionadas. Então, vá lá, deixa um tema, fala que gostou dos Hangouts, etc. Sugere tema. E é isso. Ficamos por aqui. Daqui a 2 semanas teremos o episódio 5º. E tchau para todo mundo. Quem quiser fazer tchau, pode fazer tchau também. E a gente estamos indo. Valeu? Beleza, valeu, pessoal. Obrigadão aí. Tchau, pessoal. Todo mundo. Tchau. Tchau. Falou. Tchau.